Pois é, gostaria de saber aí se ainda existe algum vascaíno que é contra a SAF. Esse resultado aí hoje nesse clássico contra o Fluminense é para esfregar na cara de quem é contra e quem é a favor desse modelo podre que está gerindo o Vasco hoje. Olha o tanto que foi ridículo esse clássico hoje, né? O segundo clássico que o Vasco perde na temporada, perdeu pro Botafogo, agora pro Fluminense e vai perder de lavada pro Flamengo. A semana que vem vai tomar a goleada do Flamengo. Pode entrar aí o Zé Ricardo com 4, 5 zagueiros, porque não vai conseguir vencer da mulambada. Infelizmente, o torcedor vascaíno acho que agora viu que essa é a realidade do Vasco. O Vasco sem a SAF é isso aí, cara. Esse é o Vasco atualmente. O Vasco tem que mudar esse cenário a partir de agora. O empréstimo foi aprovado. Esses caras têm que ser inteligentes e refazer totalmente esse elenco do Vasco. O elenco do Vasco tem que ser refeito para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque esse time não vai subir. Temos um lateral esquerdo pior do que o Henrique. Nunca imaginei que ia falar isso aqui no nosso canal, mas o Edmar é muito pior do que o Henrique. Também temos um lateral direito fraquíssimo. O Everton vai acabar perdendo a vaga novamente pro Léo Matos aí em breve. O Léo Matos, mesmo ruim, vai acabar tomando a lateral do Everton, que é horroroso também. E o meio campo do Vasco, um desastre total no jogo de hoje. Matheus Barbosa, muito criticado, juntamente com o Edmar, na minha opinião, foram os piores dentro de campo. É até difícil a gente aqui julgar qual dos dois foi pior, porque os dois são horrorosos. As contratações que o Vasco fez até agora não surtiram efeito nenhum nos dois maiores testes que a gente fez. Jogou contra o Botafogo e jogou contra o time reserva do Fluminense e perdeu, cara. Tomou gol do Germancano, tomou gol de maneira displicente. A zaga do Vasco, né, cara, mais perdida que filho de Kenga em Dia dos Pais. E o Vasco vem pagando caríssimo por ter montado o elenco de maneira errada. Na minha opinião, os jogadores fracos que o Vasco contratou, precisa contratar um meio-campista, um cérebro no meio-campo urgente. Nenê vai fazer 41 anos, ou se já não tem 41 anos, não dá conta do recado sozinho, é muita responsabilidade nas costas do Nenê. O Gabriel Peck é o que eu sempre falo aqui no canal, para quem é fãzinho boy do Gabriel Peck, para quem lambe o Gabriel Peck, é um jogador fraco, é um jogador que só joga contra time pequeno no Campeonato Carioca. Em time grande, ele se esconde. Olha o que ele fez hoje aí, teve uma oportunidade pro Vasco diminuir no segundo tempo. Ele foi extremamente fominha, ele não viu o Nenê ultrapassando, queria ter descontado pro Vasco tentar buscar um resultado melhor, mas ele ainda não está pronto para ser jogador do Vasco, principalmente contra os times grandes, né? Jogar contra o Madureira, fazer golaço para querer ganhar Puskás, ele é bom, mas para jogar contra time grande, ele não consegue, cara. Foi o que eu sempre falei, que desde o início da temporada, desde o início do ano, que ele começou a fazer uns golzinhos. O que me preocupa nesse jogador é isso. Quando o Vasco tem jogos mais importantes, ele se esconde totalmente da partida e o Vasco não consegue ser produtivo, né? E o Bruno Nazário hoje também foi horroroso, sem dúvida nenhuma, fez a sua pior partida com a camisa do Vasco, muito criticado pelo torcedor vascaíno. E o Raniel totalmente escondido do jogo, a bola pouco chegou no Raniel e quando chegou ele não pode fazer nada, né, cara? E o time do Vasco tem que ser totalmente revisto, reforços são extremamente urgentes nesse clube, cara. Não dá mais pra ficar levando pra barriga achando que esse time aí vai entrosar, que o Zé Ricardo é Guardiola, que vai fazer o time jogar aí conseguir amassar os adversários, porque não vai. O Vasco vem sendo amassado nos clássicos e vai ser assim na Série B se não mudar a partir de agora. Tem tempo para mudança, foi aprovado o empréstimo, ainda tem um campeonato estadual como laboratório, tem alguns jogos ainda que faltam para o Vasco, ainda se tiver classificação ainda, que já está quase garantida, mas ainda não está. O Vasco ainda vai ter alguns outros testes para fazer e corrigir esses erros e contratar, cara. Porque o campeonato da Série B começa, se eu não me engano, na metade de abril e esse time aí não vai conseguir ganhar de ninguém na Série B. Não consegue, o Vasco não é favorito a voltar para a Série A. O que a gente assistiu hoje foi um show de horrores e para você ver que a qualidade do time do Vasco está muito abaixo, é que o goleiro Thiago Rodrigues, mais uma vez, foi o melhor jogador do Vasco dentro de campo. Foi o único que merece elogios do torcedor vascaíno, porque o resto jogou muito mal. Péssimas as substituições aí também do Zé Ricardo, até porque ele não tem também peças de qualidade. Eu só acho que ele errou na escalação, deveria ter começado com o Zé Gabriel, que é primeiro volante de origem, né, cara? O Vasco que não teve o Yuri Lara para esses clássicos aí que foram importantes, né? O Vasco não conseguiu vencer o Botafogo, não conseguiu vencer o Fluminense. É um jogador que chegou para essa posição, só que teve a lesão aí e tá parado por tempo indeterminado. Nem os médicos do Vasco sabem quando será o retorno aí do Yuri Lara. Mesma coisa o Vitinho, que foi contratado e machucou na pré-temporada, sequer fez sua estreia com a camisa do Vasco. Muita coisa para ser revista nesse time do Vasco. A minha crítica não vai ser tão dura aqui, porque ainda está início de temporada e o Vasco está com a faca e o queijo na mão
para mudar esse cenário. Tem que aprovar a SAF, é obrigação desses beneméritos aprovar a SAF, senão o Vasco vai cair para a Série C. Tem uns malditos que ainda defendem esse modelo de planejamento do Vasco, né, cara? Que é ter um presidente que promete na campanha e chega lá, na verdade, não faz absolutamente nada, como foi o próprio Jorge Salgado, que prometeu aí mais de 70 milhões pro Vasco e conseguiu somente da SAF, né, cara? Que o Vasco pode ser vendido aí pro grupo norte-americano. Lamentável essa situação, ainda dá tempo. Vamos torcer para que essas pessoas que trabalham no Vasco usem o dinheiro com sabedoria e contratem jogadores, porque senão, meu amigo, o projeto SAF vai demorar muito tempo a sair do papel até o Vasco voltar a ser vitorioso. Se permanecer mais um ano na Série B, vai perder muita grana e vamos sofrer mais um ano se o Vasco continuar com esse mesmo elencozinho velho fraco. Deixa aí nos comentários o que você achou desse clássico aí, quem pra você foi o pior homem dentro de campo e quais as posições que você acha aí necessárias o Vasco contratar jogadores. Minha opinião, todas as posições são necessários reforços aí, porque não dá essa zaga do Vasco aí. O Anderson Conceição tá certo, é xerifão, tá jogando bem contra times pequenos, mas já falha demais em clássico, né? A defesa do Vasco tá falhando bastante com o Ulisses, o próprio Anderson Conceição, principalmente os laterais que são horrorosos. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, ótimo feriado, porque tá difícil com esse Vasco, viu, cara?